meu nome é Nicole Galtério, eu sou mestranda no Programa de Memória Social e Patrimônio Cultural da UFPEL, orientada pela professora Renata Albernaz. A gente trabalha designado ao 22º Encontro de Pós-Graduação da 6ª Semana Integrada da UFPEL em 2020. Os corpos que ecoam a cidade e as vozes que reverberam os tombamentos. A construção da narrativa patrimonial a partir das fontes de informação nos dossiês de tombamento do Centro Histórico de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Patrimônio, através do olhar de Gonçalves, ele é construído a partir de uma narrativa de nação que surge na modernidade, que através das práticas de linguagem, da construção do imaginário, de políticas de Estado e do patrimônio, passa a ser parte de um conjunto de práticas coloniais no território brasileiro. Portanto, através da ótica do autor citado, Candot, no que tange memória, identidade, e Sennett, quando fala das relações do corpo e do território urbano, a problemática da minha pesquisa é como que entre os diversos usuários, corpos e vivências que permeiam o espaço urbano, o centro histórico de Novo Hamburgo, quais os tipos de sujeitos que são consultados, que se tornam as representações da sociedade para as práticas de tombamento. Quais são as vozes que aparecem nesses dossiês? A investigação aqui proposta ela ainda está em desenvolvimento. Ela está sendo viabilizada através de uma revisão bibliográfica e, posteriormente, uma análise de documentação desses dossiês produzidos nesses tombamentos. E ela se faz importante no campo de memória e patrimônio a fim de compreender quais são essas relações entre os diferentes corpos e o espaço urbano e como que é construída essa narrativa patrimonial atualmente no nosso país. Então, os três autores têm como fio condutor, na discussão deles, essa ideia da modernidade. O Sennett traz a noção de os nossos corpos, nossa percepção em relação ao espaço, passa a ficar desconexa quando a gente entra nessa lógica de fluxo rápido de produção e consumo. Ele traz essas relações de movimento, do gestual e do próprio corpo no entorno do espaço e o espaço em torno do corpo. Como que isso constitui a identidade. E aí o Candot, ele atualiza a ideia de memória coletiva no que a gente pensa em realidade compartilhada. Para o autor, a memória coletiva ela é uma abstração que são comuns em grupos sociais, mas que ela não é literal. Então, quando a gente pensa na ideia imposta pela modernidade de um corpo universal, cada um tem a sua percepção, não é linear nos grupos. E aí, em relação à linearidade, também o Gonçalves corrobora. O autor percebe isso como uma objetificação cultural, onde ele ancora os processos de invenção de culturas e tradições. E vou citar ele. A materialização imaginativa de realidades humanas em termos de discurso teórico baseado no conceito de cultura. Ele fala no livro de 1996, na página 12. Então, a objetificação que o autor aponta, ela está numa lógica embutida, inclusive, através da linguagem e da cultura ocidental, binária e inflexível. Por enquanto, conclui-se que, em partes, esses patrimônios, ao mesmo tempo que eles são produzidos, eles produzem essas narrativas. Ou seja, a memória coletiva, ela passa a ser produzida por esses ícones patrimoniais, ao mesmo tempo que ela os constrói, e esses esquecimentos, esses corpos que estão desconexos com essa identidade que é compreendida como universal, que funciona através de um certo viés de gênero, raça e classe, ela também produz esses esquecimentos. Então, esses esquecimentos também são produções, são atos. Palavras são atos ao mesmo tempo que os esquecimentos são atos. São discursos.